Senhor Ministro, caro Johann, fico feliz em recebê-lo novamente em Paris. Esta segunda visita demonstra a proximidade com a qual trabalhamos. Nossas trocas são constantes. Nossa cooperação é muito estreita nos grandes temas bilaterais, na política europeia e na política internacional. Compartilhamos o mesmo compromisso com o motor franco-alemão, uma parceria única que nos coloca na vanguarda dos esforços por uma Europa unida, forte, mais soberana e mais resiliente. Acreditamos em uma Europa capaz de agir, de proteger seus cidadãos, de defender seus valores democráticos e de se expressar com uma voz clara no cenário internacional. Como lembraram o presidente da República e o chanceler alemão, queremos aproveitar ao máximo a coordenação e o reflexo franco-alemão a serviço da Europa e de seus interesses. Temos uma agenda franco-alemã muito rica pela frente. Nossas conversas de hoje contribuem, em particular, para preparar um conselho de ministros franco-alemão, que será realizado no final do mês de agosto, e para reforçar nossa coordenação sobre os grandes temas da política europeia e internacional. Sobre nossos intercâmbios bilaterais e a preparação desse Conselho de Ministros franco-alemão, temos uma folha de rota clara exposta pelo Presidente da República e pelo chanceler em seu artigo conjunto de 7 de maio. Nossos países enfrentam desafios importantes: a guerra no continente, na Ucrânia, o aumento da concorrência em escala global e a aceleração das mudanças climáticas e tecnológicas. E a ameaça de uma guerra comercial não está descartada. É nesse contexto que a França e a Alemanha quiseram chegar a um acordo sobre uma agenda completa de revitalização da nossa relação e para fortalecer a Europa. Iniciamos esse trabalho de forma a poder apresentar, até o Conselho de Ministros franco-alemão, resultados concretos que façam uma verdadeira diferença para nossos cidadãos e para a União. Os 3 grandes eixos de trabalho que escolhemos dizem respeito à segurança e à defesa, à restauração e ao desenvolvimento da competitividade europeia e, por fim, a uma agenda de um trabalho de convergência, dos nossos sistemas econômicos e sociais. Fico muito satisfeito com a realização deste Conselho de Ministros franco-alemão, o primeiro desde o de Meseberg, na Alemanha, no ano passado, em maio, por ocasião da visita de Estado do Presidente da República. É um momento importante para nossos 2 países e um órgão muito útil de consulta e coordenação de nossas políticas públicas, com vários membros do governo mobilizados em torno do Presidente da República e do chanceler. Os respectivos ministérios das relações exteriores desempenham um papel essencial na sua preparação e coordenação. Naturalmente, também abordamos hoje as questões europeias e internacionais mais urgentes. Compartilhamos o imperativo de continuar oferecendo um apoio determinado à Ucrânia, de forma duradoura e em todas as áreas, diante a intolerável agressão russa. Esse apoio passa, em particular, pela continuidade do fornecimento de armas para permitir que a Ucrânia se defenda, mas também pelo endurecimento das sanções econômicas contra a Rússia, a fim de secar os recursos que financiam sua agressão. E fico satisfeito com a adoção, nesta manhã, do pacote de sanções massivo, o mais pesado desde 2022, que acaba de ser, então, formalmente decidido pela União Europeia para aumentar a pressão sobre a Rússia. Continuaremos a aumentar nossas próprias capacidades de defesa e a apoiar nossa base industrial e tecnológica de defesa europeia. Nesse campo, as iniciativas SAF e EDIP, recentemente adotadas em Bruxelas, representam um avanço decisivo para reforçar nossa soberania europeia no domínio da segurança e da defesa e para implementar concretamente o princípio da preferência europeia. Abordamos a situação no Oriente Próximo. Um cessar-fogo deve ser alcançado. Todos os reféns devem ser libertados e negociações para alcançar uma resolução duradoura do conflito devem ser iniciadas. Devemos permanecer mobilizados para melhorar urgentemente a situação humanitária em Gaza, monitorando a implementação, por parte de Israel, de seus compromissos. Sobre o Irã, precisamos devolver espaço à diplomacia e nossa prioridade é, naturalmente, também a libertação de nossos 2 reféns, Ceci Koller e Jacques Paris. Tivemos uma troca sobre as migrações e a situação em nossas fronteiras. O reforço dos controles de fronteira pela Alemanha é um direito seu. É importante, evidentemente, que a preservação da ordem pública não aconteça em detrimento da livre circulação no coração do espaço Schengen, especialmente para nossos cidadãos que vivem em zonas fronteiriças.
Nesse sentido, a estreita coordenação entre nossos ministérios do interior é indispensável. Além disso, pretendemos concentrar nossos esforços na implementação do Pacto de Asilo e Imigração adotado no ano passado e reforçar a política de retornos. Trocamos ideias sobre as tarifas alfandegárias já impostas ou previstas pela administração americana no contexto das negociações em curso conduzidas pela Comissão Europeia. Essas negociações deverão se intensificar, já que o presidente Trump anunciou recentemente, de forma unilateral, a imposição de tarifas horizontais de 30% a partir de 1º de agosto, o que desaprovamos veementemente. É claro que privilegiamos uma solução negociada e o fator decisivo nessas discussões é a manutenção da nossa unidade e da nossa firmeza diante dos Estados Unidos. No entanto, devemos nos preparar para todos os cenários e estar prontos para impor contramedidas proporcionais e credíveis. Tomamos conhecimento da proposta da Comissão para o próximo quadro financeiro plurianual e teremos que analisá-la com mais detalhes. O próximo quadro financeiro plurianual deve nos permitir enfrentar os grandes desafios que a União Europeia enfrenta, em particular, o fortalecimento de sua prosperidade e de sua autonomia estratégica. Novas fontes de financiamento serão necessárias. É por isso que a França considera indispensável um acordo sobre o próximo quadro financeiro plurianual, bem como a adoção de novos recursos próprios para a União Europeia. Senhor Ministro, caro Jean Noel, obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com você em Paris. Acabamos de falar ao telefone com nosso colega sírio em uma situação crítica. Da última vez que estive aqui, conversamos juntos no carro com nosso colega indiano e ontem à noite falamos juntos com nosso colega iraniano. E isso mostra que França e Alemanha se preocupam com as questões internacionais mais importantes, que naturalmente sempre têm o potencial de se transformar em crises, de se tornar em conflitos que também podem evoluir para confrontos armados. Desde o início, o objetivo do chanceler federal foi garantir que, como dizemos na Alemanha, o motor franco-alemão voltasse a funcionar, e hoje podemos dizer isso. Não importa quem está no banco do motorista e quem está ao lado dando as indicações de quando vem o próximo obstáculo ou quando é preciso fazer a próxima curva. E, Jean Noel, é assim que entendemos as coisas, é assim também que entendemos a relação franco-alemã, e esse é o papel que devemos assumir dentro da União Europeia. Mas, como acabei de mostrar em 2 ou 3 exemplos, muito além disso. Somos exigidos, mas estamos presentes. E hoje, e esse também foi um dos focos principais das nossas conversas, preparamos o Conselho de Ministros franco-alemão, que acontecerá no final de agosto em Toulon. Esses temas eles são importantes bilateralmente para as nossas relações, mas também são relevantes dentro da Europa. Os Estados Unidos continuam sendo nosso aliado mais importante fora da Europa em um contexto geopolítico mundo inquieto. Mas está fora de questão que nós, como europeus, precisamos retomar com mais força as rédeas da ação. Precisamos cuidar da segurança do nosso continente por conta própria. E por isso só posso dizer que a visão que o presidente Macron traçou cedo de uma Europa soberana é uma visão correta que conta com o apoio do governo alemão em todos os aspectos. Isso não se aplica apenas a questões de política de segurança em sentido estrito, mas também a questões de política econômica. Conversamos detalhadamente sobre as exigências que nos são impostas pela China, mas, é claro, também pela nova política fiscal e aduaneira dos Estados Unidos da América. Precisamos estar unidos nisso. Precisamos de coesão. A Comissão Europeia representa em ambos os dossiês nossos interesses comuns. Não podemos permitir que nos dividam. A Alemanha e a França representam essa unidade. Se quisermos, dentro da União Europeia, continuar expandindo o nosso mercado interno e reduzindo ainda mais as barreiras comerciais internas, isso não será apenas bom para a nossa prosperidade, mas também para a nossa segurança e nosso papel no mundo. É isso que nós, como União Europeia, representamos e queremos representar. Liberdade, segurança, prosperidade. É isso que faz da Europa, para muitos dos nossos vizinhos, um lugar de desejo, uma espécie de terra sonhada. E isso justamente agora, quando a Rússia de Putin nos desafia com toda a sua força, é por isso que defendemos esses valores e queremos trabalhar juntos por eles.
por isso, reforço o que você disse sobre o 18º pacote de sanções. Agora, finalmente, ele foi aprovado em definitivo hoje. A França e a Alemanha trabalharam muito para isso. É urgentemente necessário mostrar ao presidente Putin que a continuação da guerra terá graves consequências econômicas para a Rússia e incentivamos expressamente todos os colegas nos Estados Unidos da América a fazerem o mesmo e também aumentarem o preço para Putin. Ele precisa saber que agora deve vir para a mesa de negociações e precisa saber que agora é exigido dele e que qualquer outra coisa terá consequências. A segurança europeia, no entanto, também está naturalmente ligada à situação volátil no Oriente Médio. Acabei de mencionar isso agora há pouco. Está absolutamente claro, e é nossa política comum, que o Irã nunca deve obter uma arma nuclear. Isso é algo que nos preocupa muito, como E3 junto com o Reino Unido, especialmente nestas semanas. No entanto, continua claro, caso não haja uma solução que leve em conta os interesses de segurança europeus e regionais, o mecanismo de snapback permanece uma opção para nós no formato E3. Somente ontem conversamos sobre isso com o ministro das Relações Exteriores do Irã e deixamos esse ponto claro mais uma vez. Caro Jean-Noël, nós dois e nossos dois países, sempre que nos encontramos, e isso acontece com frequência, não falamos apenas sobre projetos individuais ou sobre uma corrida que queremos avançar ou vencer, mas também sempre tratamos do chamado quadro geral. É isso que mantém a Europa unida e fortalece sua segurança. Trata-se de ajustar constantemente nossa estreita amizade, nossa estreita parceria, tornando-a resistente para estes tempos turbulentos, pois estamos de acordo. Alemanha e França sempre poderão e conseguirão liberar novas energias, novos impulsos. E é por isso que agora olhamos com otimismo para o próximo Conselho de Ministros franco-alemão no final de agosto. Estou ansioso por isso. Muito obrigado. Questões? Não? Bom dia, Sr. Barrot, Sr. Wahel Fu. Obrigado por esta coletiva de imprensa. Sua visita, Sr. Wahel Fu, marca a próxima visita de Emmanuel Macron à Alemanha e uma oportunidade para buscar convergência entre a França e a Alemanha em uma série de questões importantes, particularmente o comércio, cujo prazo se aproxima. Há diferenças a serem resolvidas sobre esse assunto entre a França e a Alemanha. Como o senhor pretende abordar essa questão? Senhoras e senhores, as posições não estão exatamente alinhadas. E, em particular, Sr. Wahel Fu, o senhor exclui o uso do instrumento anticoerção? E outro ponto de divergência, particularmente na política industrial de defesa, o SCAF em particular, é se o governo apoiará o pedido da indústria francesa de ter uma parcela muito significativa da produção do SCAF na França. Circula o número de 80%. E ainda podemos falar sobre um projeto conjunto, se for o caso. Muito obrigado. Talvez eu possa começar respondendo sobre como suavizar as divergências de opinião quando elas surgem entre a França e a Alemanha. Foi isso que decidimos fazer, a convite do presidente da República e do chanceler alemão, aproximando consideravelmente as duas equipes governamentais. É a segunda vez, desde que assumi o cargo, que tenho a honra de receber Johann Wattfall em Paris. Ele me fez uma visita no dia de sua nomeação. Ele está de volta no momento em que termina o semestre e em que preparamos juntos o próximo. Como ele lembrou, durante sua última visita, ligamos juntos para o ministro das Relações Exteriores da Índia, no auge da crise e da escalada militar entre a Índia e o Paquistão. Hoje ligamos juntos para o ministro sírio e, ontem à noite, estávamos juntos ao telefone com o ministro iraniano. Multiplicamos os contatos sempre que temos a oportunidade, e essas oportunidades são muitas.
Talvez não passe uma semana sem que eu tenha a oportunidade de conversar, encontrar e trocar ideias com o Johan. Mas a relação não se limita apenas aos nossos dois chefes de Estado e de governo, nem aos nossos dois ministérios, já que o embaixador da França na Alemanha me lembrava que, nos últimos dias, ele recebia um ministro francês por dia em Berlim. Isso mostra o quanto a intensidade dos nossos contatos aumentou. E no que diz respeito ao comércio, temos o mesmo objetivo: defender os interesses industriais europeus, a soberania europeia, nossa autonomia estratégica. Apoiamos os esforços realizados pela Comissão para obter um acordo equilibrado que respeite nossos interesses. E desejamos, como os dois chefes de Estado e de governo lembraram, o presidente da República e o chanceler alemão, que as negociações possam chegar a um acordo o mais rápido possível para dissipar a incerteza que pesa sobre o investimento e sobre a atividade econômica dos dois lados do Atlântico. Eu diria de forma bem objetiva. Temos uma relação de trabalho funcional, um relacionamento de trabalho que funciona, e é isso que se espera dos governos. Aliás, é isso também que a Europa espera de nós. Simplesmente funciona. Conversamos regularmente entre nós. Eu espero que o embaixador alemão aqui em Paris receba tantas visitas de ministros quanto acontece em Berlim, mas também não estamos contando isso. Mantemos um contato intenso. Nossas equipes do KEDC e do Ministério das Relações Exteriores, aliás, vão se reunir intensamente na segunda-feira e continuar trabalhando juntos de forma objetiva. É isso que sabemos fazer e é para isso que estamos aqui, e isso tem funcionado de maneira excelente. Muitas vezes é um trabalho objetivo, é um trabalho árduo. Certamente, em um ponto ou outro, também temos algumas nuances diferentes, mas pode-se realmente dizer que Paris e Berlim leem o mesmo papel europeu. Essa é uma boa base para a Europa e também ajuda a Comissão Europeia, que tem uma posição forte, especialmente em todas as discussões com os Estados Unidos no que diz respeito às tarifas. O senhor Šefčovič diz que ele mesmo está intensificando as discussões e sabe que conta com o nosso apoio. E podemos dizer à presidente da comissão e também ao presidente do Conselho que, quando forem a Pequim, terão nosso total apoio das duas grandes capitais, que esperamos da Europa que as barreiras comerciais sejam derrubadas, que reciprocidades sejam impostas, que não queremos uma política de subsídios europeus que beneficie apenas um produto europeu de entrada e assim por diante. Acho que isso é bom e estamos implementando isso aqui em Paris. Ou começamos aqui, como é clássico, como o ministro das Relações Exteriores e o presidente da República e o chanceler federal também continuarão isso, creio eu, durante uma visita de trabalho na próxima semana. Este é, naturalmente, o primeiro encontro do presidente francês após a nova eleição do Bundestag alemão e a nomeação de Friedrich Merz como chanceler federal. Nesse sentido, é uma grande honra para nós recebê-lo lá, mas no final das contas eles também terão uma grande agenda de trabalho. De outra forma, não seria possível se preparar para uma cúpula como a do final de agosto. Isso exige, no fim, um trabalho técnico árduo, mas nós o realizamos. E que ele seja bem sucedido, isso é realmente necessário. E, naturalmente, continuamos trabalhando também no projeto FQAS, não há dúvida alguma sobre isso. Eu ouvi claramente a opinião de um representante da indústria da França. Isso é, claro, um direito dele mencionar isso como tal nessa discussão. Mas nós, como governos, especialmente os ministros da Defesa, somos responsáveis por isso e também trabalhamos duro e de forma objetiva nesse projeto conjunto. Boa tarde, Rachel Gosmeier, da agência de notícias alemã DPA. Uma pergunta para o senhor, Monsieur le Ministre Barrot. Por que os franceses não participam do plano da OTAN de comprar armas americanas para a Ucrânia? Isso tem motivos financeiros? E para o senhor ministro Wadephul, uma pergunta sobre o Irã. Já mencionamos o Irã anteriormente. Que avanços concretos o senhor espera para evitar justamente o acionamento do snapback? E como o senhor reage às declarações do seu colega iraniano, que chama de irresponsável a alteração das sanções pelos países E3? E se me permitir, mais uma breve pergunta sobre o Afeganistão. Em que medida a deportação de pessoas para o Afeganistão hoje equivale a um reconhecimento de fato do Talibã?
E o que o senhor acha da ideia do seu colega, senhor Dobrindt, de realizar conversas diretas com o Talibã? Muito obrigado. Sim, talvez eu comece, se você permitir, com essas perguntas. O chanceler federal já respondeu parcialmente a essas perguntas hoje na coletiva de imprensa. Gostaria de acrescentar mais uma vez, não é a primeira vez que ocorre um voo de deportação desse tipo para o Afeganistão, pois já houve voos desse tipo no governo anterior, e esse voo de deportação também foi preparado a longo prazo. Eu, juntamente com a Chancelaria Federal, assumi, por assim dizer, o acompanhamento diplomático, a preparação e a viabilização desse voo que vieram do governo anterior. E é um sinal claro da nossa política de imigração que estamos dispostos e somos capazes de deportar pessoas desse tipo. E isso mostra-se simplesmente que nós temos bons ter linhas de comunicação funcionando com o Catar, pelas quais também agradecemos aos responsáveis locais pela mediação. E, além disso, existem contatos técnicos, como já disse várias vezes, com o Afeganistão. Eles também são simplesmente necessários para realizar uma medida desse tipo. Mas é só isso também. Não há ampliação das relações nem reconhecimento do regime local. Para isso, neste momento, também não há motivo. Sim, acho que esse seria o conjunto de perguntas que me foram direcionadas. Sobre o Irã, sim, desculpe. Nós estivemos ontem dando continuidade às nossas conversas em Genebra, mais uma ligação telefônica com o colega Arakshi. E, pelo menos, concordamos que isso agora terá continuidade. Esperamos um diálogo de negociações confiável conosco e com os Estados Unidos da América. De outra forma, a problemática não pode ser resolvida. Você conhece nossa exigência central, que visa definitivamente garantir que o Irã não possa adquirir uma arma nuclear. Isso precisa ser garantido e, além disso, ainda temos algumas outras questões e medidas complementares. Mas considero muito importante que essas conversas sejam conduzidas de forma eficaz agora, e a eficácia às vezes também pressupõe que nem tudo aconteça publicamente. Só posso dizer aqui, de modo geral, que estamos firmemente determinados, primeiro, a fazer tudo para alcançar uma solução negociada por via diplomática, mas, em segundo lugar, estamos igualmente determinados, caso isso fracasse, a acionar o mecanismo de snapback. Para responder à sua pergunta, é uma excelente notícia que o presidente Trump tenha decidido disponibilizar para a OTAN, para os países da OTAN, sistemas de defesa antiaérea para a Ucrânia. Da mesma forma, é uma excelente notícia que o presidente Trump tenha dado 50 dias, agora 45 dias, a Vladimir Putin para cessar fogo sob pena de tarifas alfandegárias de até 100% sobre a Rússia e sobre os países que continuarem a comercializar, especialmente petróleo, com a Rússia. É nesse espírito, aliás, em coordenação com os Estados Unidos, que nós concebemos o pacote de sanções massivas que foi adotado esta manhã e que apoiamos, que até mesmo alimentamos, França e Alemanha de mãos dadas. Aproveito para dizer que, se olho para os meses que se passaram, ou se tento me colocar 6 meses atrás, nos diziam que a unidade europeia iria se desfazer. A unidade europeia está diante de vocês. Diziam que a Ucrânia iria capitular pela força, talvez precipitada pela interrupção do apoio dos Estados Unidos da América. Mais uma vez, é forçoso constatar que isso não aconteceu e que, mesmo que ainda restem esforços a serem feitos, especialmente pelos europeus, de quem se dizia na época que estariam completamente ausentes do jogo, enquanto nas últimas semanas e meses eles têm ocupado um lugar central, há esforços a serem feitos pelos europeus e por todos os aliados que apoiam a Ucrânia, mas estamos em uma situação muito menos ruim do que aquela que muitos observadores, muitos editorialistas e muitos críticos previam. E, portanto, precisamos continuar nesse caminho. Aquela que consistiu em dar o exemplo, continuando a impor sanções, continuando a fornecer apoio militar e financeiro à Ucrânia, continuando a lembrar que a guerra de agressão russa na Ucrânia é uma guerra colonial, em violação do direito internacional,
que representa um risco importante não apenas para a segurança dos europeus, mas também para a ordem internacional baseada em regras e para a arquitetura de segurança que está hoje em questão. E penso não apenas no Tratado de Desarmamento, mas também no Tratado de Não Proliferação, né, que voltou à tona após a crise ucraniana, mas que está, obviamente, muito fragilizado devido à invasão por um país membro do Conselho de Segurança, signatário do Tratado de Não Proliferação, potência nuclear, de todas as regras da ordem internacional. Muito obrigado. Muito obrigado.